Oi, bom dia! Hoje eu vou postar mais uma aula que foi feita pelo Skype. Estou postando essas aulas que é para mostrar para todo mundo que é possível dar aula à distância. Lógico, a presença, o tete a tete lá na escola é primordial, mas essa experiência de pandemia que é nova para todo mundo foi pego de surpresa e a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu trabalho na rede pública, é uma escola de bairro da Vila Botega, na cidade de Andradina, interior de São Paulo, e os nossos alunos estão participando. É lógico que não são todos, por isso que estou postando as aulas gravadas para que todos tenham a oportunidade. A gente quer facilitar o máximo possível e dói muito quando a gente escuta alguém falar que é um ano perdido. Não é um ano perdido, nós estamos vivendo esse ano e esse ano tem que valer alguma coisa. Então a gente está fazendo de tudo, o máximo possível para a gente ter esse contato com as crianças, mesmo que seja um contato virtual. Essa interação é muito importante. As crianças questionam, as crianças se posicionam de maneira um pouco tímida, porque essa ainda é a segunda aula que a gente teve, que está tendo, né? Mas ela está sendo proveitosa para aqueles alunos que estão participando. A família tem um papel primordial nesse momento e, como eu costumo frisar em todas as reuniões, em todos os momentos, nós não somos, nós não fazemos, uma andorinha só não faz verão. Então nós somos uma equipe, nós precisamos de um ajudar os outros e esse momento é o momento da interação da família. E a família é fundamental para que as crianças consigam, de maneira efetiva, participar, porque depende deles, é o vínculo e orientação. Eu estou sempre disponível para tirar dúvida das crianças. Quando eu falo para eles postarem, é um grupo de WhatsApp que a gente tem da turma, da sala inteira, onde eles fazem questionamentos, onde eles expõem as dúvidas deles e a gente, em tempo real, procura resolver todas essas pendências, para que quando a gente retornar para a escola, em julho, agosto, ou que qualquer que seja o dia, a gente tenha condições de continuar e não só de começar, de ter que recomeçar. Então, é para isso que eu estou postando essas aulas, para mostrar que é possível sim. E por maiores que sejam os obstáculos, a gente consegue transpor. Um beijo e boa aula. Tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Vinícius também tá aí, né, Vinícius? Sim. Bom dia, professora. Bom dia, Vinícius. Então tá, continuando. A importância da leitura, ela é fundamental, tá? Todos os dias a gente precisa fazer uma leitura, todos os dias. Eu até separei aqui uma leitura para fazer para vocês, que se chama Os Três Cabritos. Mas eu gostaria que estivesse mais gente dentro da sala, do Skype, quando eu fosse ler. Então, enquanto eu não leio, vamos falando sobre as atividades. Eu vou explicar de novo para vocês, tá? Vamos lá. O Juan entrou, né, Juan? Oi, Juan. A professora já fez a aula
E hoje eu vou postar. Vocês viram que ontem eu postei para vocês, eu mandei para vocês, mas por curiosidade mesmo, as aulas da educação infantil, porque eu estava fazendo um teste, porque como as aulas deles é curtinha, eu mando pelo WhatsApp, né? Embora algumas pessoas não tenham a memória do celular não tá muito boa e não consegue baixar o vídeo que eu mando. Aí pesquisando aqui, porque como eu falei, para mim também é novidade, né? Então, para esse negócio de rede social, mídias sociais, assim, é novidade para a professora também, né? Então eu tô aprendendo. E aí eu descobri que dava para eu postar os vídeos lá no YouTube e mandar o link para vocês. Então foi isso que eu fiz ontem como um teste, tá? A aula de vocês, por ser uma aula longa, eu gravo ela na íntegra, então ela fica mesmo muito comprida. E aí eu não consegui, eu não tava conseguindo fazer nada. E ainda bem que eu tenho meu primo lá que mexe com isso e ele me ensinou a fazer. Dá muito trabalho, tá, gente? Muito, muito mesmo. Não é uma coisa fácil, porque tem que compactar o vídeo, tá? Pronto, será que vai entrar mais alguém? Olha, vamos lá. Na página 134 tem um texto, né, falando sobre a vacina contra a tuberculose. Qual era a intenção desse texto, além de vocês lerem? Eu sugeri que vocês circulassem todas as palavras que tenham o R, tá? Então, se a gente observar ali, ó, embaixo da palavra vacina, nós temos BCG, obtida a partir de bactéria. Então, essas duas palavras são palavras com R, não são? Porque a gente vai usar essas palavras para esse quadro aqui da página 135, a atividade 1C. Aqui está pedindo para vocês dividirem essas palavras com R que tem no texto em grupos. Esses grupos, eles são divididos de acordo com o som do R. Então, no grupo A, o R no início da palavra. Então, todas as palavras que começarem com R é para escrever nesse grupo A, tá? Então, recomenda, respiratório, bom, até agora eu achei essa. Tá, escreveram as palavras que começam com R no grupo A, aí no grupo B, era para escrever as palavras que o R tem um som fraco, por exemplo, geração. Rá, eu falo rá. Então, aonde aqui? Que palavra que tem esse som fraco? Bactéria, ó, ri, é o som fraco, não é? Direito. Então, é esse o som do R, tá, gente? Então, o R com som fraco era para colocar no grupo B. Aí, no grupo C, eram as palavras que tinham dois R's. Então, todas as palavras do texto que tinham dois R's era para escrever no grupo C. Eu sugiro que vocês circulem as palavras. Dá para ver como eu fiz no meu livro? Olha aqui, ó. Eu circulei as palavras. Por quê? É mais fácil para eu identificar na hora de separar, tá? Então, no grupo C,
todas as palavras que tem 2 R's. No grupo D, era para escrever as palavras que tem dígrafo. O que é dígrafo? São 2 consoantes juntas. Por exemplo, o R fica com uma outra consoante antes. Descobriu, bri, não tem o B e o R? O B é uma consoante e o R é uma consoante. Então, descobriu. Aí aqui tem braço. Braço é no grupo D também. Olha só, é o B com o R, né? E todas as palavras que tiverem 2 consoantes juntas. Graves era no grupo D. No grupo E são as palavras que têm um R antes de uma consoante, que dá esse som assim, ó, sorte, sorte. Então o R está antes da consoante, tá? Então ele tem esse som. Forte, intradérmica. Ó, esse intra tem um dígrafo, o T e o R, tra, e o der, que entra no grupo E. Entendeu? Então, era assim, era essa a regra que vocês tinham que usar para separar essas palavras. Eu sei que esse quadrinho aí, ele é pequeno. Eu sempre falei sobre isso. Eles reformularam o ler e escrever e continuaram deixando esse quadrinho pequeno. O espaço não é suficiente se vocês forem escrever todas as palavras. Então, escolham lá umas 3 ou 4 de cada grupo, do grupo que tem muitas, e escreve aí. Até aí, tudo bem? Tranquilo para vocês? Entenderam? Ótimo. Depois, lá no número 2, que tá escrito assim, ó. Considerem o lugar que o R ocupa na palavra e o som ao qual ele corresponde. Diga que nome vocês dariam para cada grupo. Esse daqui, qual é o objetivo dessa atividade? É que vocês formulem uma regra, tá? Notem que o ler e escrever não traz a regra pronta, igual antigamente, antigamente, lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles iam para a escola e a regra estava lá, prontinha. Eles tinham que decorar aquela regra, pronto e acabou. Vocês não, vocês vão construir a regra. Mas, de acordo com essa classificação, a construção da regra de vocês não vai ficar diferente da regra gramatical. Aliás, ela nem pode ficar diferente, porque regras são regras. Nós não podemos mudar a gramática. É uma forma da gente descobrir como ela é feita, tá? Então, como eu poderia colocar esse uso do R no grupo A? Alguém fez? Alguém quer falar? Calma, não precisa brigar, pode falar um de cada vez. Bom, então vamos lá. O R no início da palavra, ele pode ter o som forte ou o som fraco, sempre vai ser um R. Não existe palavra começada com 2 R's. Por exemplo, quando eu falo resistiu, resistiu, o R não é forte? Mas eu nunca posso colocar 2 R's, porque não existe palavra na língua portuguesa começada com 2 R's. Tudo bem? Então, não importa o som do R no início da palavra, sempre vai usar um R só. Depois, o geração. Geração, como que é o R? Como é o som do R nessa palavra? Fraco. É um som fraco. Então, no grupo B, o R tem um som fraco. Foi isso que vocês escreveram aí? Você está acompanhando, Eduardo? Parece que você está dormindo. Vamos acordar?
Cadê seu ler e escrever? Você tá acompanhando? A gente tá revisando, essa aula já foi dada, tá? Tá. Então vamos lá. No grupo B, geração, o R tem o som fraco, né? E ele está entre vogais. Ele é antes de vogal e depois de vogal, tá? No grupo C, eu tenho a palavra terraço. Terraço, o R é como, gente? Forte. Forte. E eu uso 2 R's, né? Mas eu uso 2 R's quando esse R é forte, quando ele é antes de uma vogal e depois de uma vogal também. Porque vamos pular lá no grupo F. Olha as palavras do grupo F. Leia para mim a primeira palavra. Honra. Honra. O R é forte ou fraco? Fraco. Fraco ou forte? Fraco. Forte, ó. Honra. Tenro. Genro. O R é forte. Só que olha a diferença entre as palavras do grupo C e as palavras do grupo F. O que vocês notam de diferente? O R forte vem depois de uma consoante. Olha lá, o N. Então eu tenho tenro. É uma consoante, depois que é a vogal. Eu tenho terraço. São 2 vogais, antes e depois do R. Então aí está a regra. Toda vez que eu for escrever uma palavra que o R tem o som forte, eu preciso observar se essa palavra, antes desse R, vem uma vogal ou antes desse R vem uma consoante, para eu saber se eu uso um R ou 2 R's. Entenderam a regra, gente? Essa regra é para nunca mais escrever palavra nenhuma errada. Combinado? E lá no grupo E, onde o R é o ar, ir, ur. Ele tem um som de trinado, né? Quando a gente fala, a nossa língua faz assim, ó, fala ar. Olha como que a língua bate no céu da boca, ó. Ar. Fala ar. Ir. Então, esse som a gente chama um som de trinado. Na música, isso é um trinado, né? Então, quando é assim, eu coloco também. Sempre o R vem precedido, o R precede uma consoante, não é precedido. Então, ele sempre vem antes de uma consoante. Sorte, forte, firme. Olha só, firme. Eu tenho o ir e o M. Então, uma vogal antes do R e uma consoante depois do R. Entenderam a regra? Sim. Ficou mais claro agora? Ótimo. Bom, então, no 3, tá pedindo para vocês escreverem uma dica para um colega, como se vocês fossem explicar para um colega o uso desses R's, tá? Os diferentes usos desses R's. Vocês escreveram nas linhas do grupo A, do grupo B, C, D, E e F, isso que a gente falou já aqui, tá? Então, no 3 seria uma dica. Olha, a gente deve usar 2 R's quando o som do R é forte e ele vem antes e depois de uma vogal. Você deve usar. É desse jeito que vocês vão fazer o número 3. Eu não vou dar a resposta para vocês. Tudo bem? Lá na página 136, no número 4. Agora, observem a relação das palavras do quadro a seguir.
e criem novamente uma explicação para o uso do R. Depois, deem um título para cada coluna. Observe se foi feito o mesmo título dado na questão anterior. Então, na primeira coluna, quem pode ler essas palavras? Leia, Anne, as palavras da coluna 1. Derreter, terra, terrestre, terraço, Terráqueo, carro e barraca. isso. Quem pode ler as palavras da coluna 2? Pode ler, Hugo? Eu não leio uma vez. Ninguém quer ler? Vamos lá, Elionai. Leia então pra gente as palavras da coluna 2. Era, parado, Atmosfera, temperatura, história, maré, vitória. muito bem. O que vocês perceberam que tem em comum em todas as palavras da coluna 1? Todas as palavras são escritas com... Todas as palavras têm 2 R. Muito bem, Anne. Todas as palavras são escritas com 2 R's. E esses 2 R's vêm sempre depois de uma vogal e antes de uma vogal, não é? E o R é como? O som dele, forte ou fraco? Forte. 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 E o que vocês perceberam que está escrito na coluna 2? O som do R. O que vocês perceberam do som do R da coluna 2? Ele é fraco, muito bem. Então, o R fraco na coluna 2 também vem depois de uma vogal e depois de uma consoante. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Olha, bastante gente me perguntou sobre essas atividades aqui do EMAI, que não estava entendendo, por isso que eu tô retomando, tá? Porque pra gente não importa a quantidade que a gente faz. O que é importante é a qualidade de como está sendo feito e se está sendo feito da forma correta. Tudo bem? Nessa atividade, elabore um cartaz que eu falei para vocês, que poderia ser feito no caderno. Se a gente tivesse lá na escola, nós faríamos um cartaz, tá? Mas nós não estamos na escola. Então, vocês vão fazer as reflexões que vocês fizeram em relação ao uso do R. Por que a gente está reforçando isso? Porque são palavras que geralmente se escreve com bastante erros, pessoal. Então, são palavras que geralmente têm muitos erros quando vocês escrevem as produções de textos, tá? Quando vocês escrevem espontaneamente. Então, por isso que a gente está fazendo essa reflexão, porque para errar menos, tá? Oi, Alexandre. O Alexandre entrou agora. Vamos lá. Descobertas com a letra R. A letra R aparece. Então, aqui no 1, no 2, no 3, eram para vocês escreverem palavras com R, tá? Aleatórias, as que viessem na cabeça ou as que vocês viram na atividade, 6 palavras. Usa-se RR quando que a gente usa o RR, que a gente chegou a essa conclusão? Quem pode falar? Duas vogais. Quando o R tem o som
forte e vem antes e depois de uma vogal. E ele é precedido e procedido por uma vogal, não é? O R também pode aparecer no meio das palavras com o som forte, mas antes de uma consoante, ou com o som fraco entre as vogais. Honra, tenro e genro se escreve com um R porque ele vem depois de uma consoante. Agora leiam o trecho do conto de Lenira Almeida Reck, O Peixinho e o Gato, observando o uso da palavra fora. Então aqui tem o texto, né, do gato que queria comer o peixinho que estava no aquário. Então era para vocês fazerem lá na página 138, era para vocês fazerem uma reflexão sobre o uso da palavra fora. São 4 frases que aparecem aí. Na primeira, e lá fora, brincadeira de roda. Letra B, depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. C, nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças. E na letra D, qual a diferença sonora e de sentido entre cada uma delas? Então aí a gente tem fora, que está... Vocês procuraram no dicionário o significado dessas palavras? Dessas 3 palavras que aparecem nessas frases? Sim? O que significa? Qual é o significado da palavra fora na primeira frase? É do lado de fora da casa, né? Do lado de fora. É isso. Depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. O que significa forra? Fora. Forra. Não, aqui tem um forra com 2 R's. Quem procurou no dicionário o significado da palavra forra? A de fora. Do lado de fora. Não, nesse caso não é do lado de fora. Forra, as vias de fato. Eles foram lá, foram à forra, começaram a brigar, tá? É esse o significado da palavra forra na frase B. E na frase C, nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa. Fora é um verbo foi, só que está escrito no passado. O verbo foi no passado, fora. Olha só, eu escrevo igualzinho na letra A. Fora, que significa do lado de fora, e fora. Não tem um acento para diferenciar, não tem nada. Então, o que vai diferenciar? É a regra mesmo da percepção, a nossa percepção da palavra na hora de ler. Nota que para um estrangeiro ler as nossas palavras, as nossas frases, é difícil, porque 2 palavras escritas iguaizinhas, né? Então vocês precisam ter essa percepção. Na atividade 1F, todo mundo está acompanhando? Vocês fizeram? Vocês estão corrigindo ou vocês só estão ouvindo a explicação? O que vocês estão fazendo? Professora. Oi? Hã? Não entendi. Fala de novo, Anne. Página
você tá? 138. Vamos lá. Agora, observem essas palavras. Sobreviver, construir, funcionar, derreter, surgir, fazer. Todas elas terminam com a letra R. Vejam as palavras a seguir e pensem em como escrevê-las de modo que também terminem com a letra R. Saíram. Como eu posso escrever a palavra saíram terminada com a letra R? Sair. Muito bem. Vocês fizeram assim? Sim. Sim? Ótimo. Quem fez certo já pode passar no certinho, igual a gente faz na sala, tá? Ouviram. Como fica a palavra ouviram terminado com R? Ouvir. Muito bem. Ouvir. Depois, acharam. Como fica a palavra acharam terminada com R? Achar. Achar. Isso. Professora. Oi, quem falou? Quem me chamou? Eu entrei agora, professora. E Laís, você perdeu a explicação da aula passada todinha, hein? Acompanha aí, depois você assiste a aula gravada para você fazer a correção, combinado? Tá. Então vamos continuar. Correndo. Professora. Oi? Nós estamos com ler e escrever na página 138. Ler e escrever, é esse daqui, ó. Tô mostrando. Ler e escrever. O EMAI agora, ele veio junto do ler e escrever. Do meio para frente é ler e escrever e no começo é o EMAI. A gente tá na parte do ler e escrever. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Nós paramos na palavra encontraram? Foi, né? Encontraram. Como fica a palavra encontraram terminada com R? Encontrar, muito bem. Morrendo. Como fica a palavra morrendo terminada com R? Morrer. Isso mesmo. Se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma que vocês vão encontrar? Saíram ou sair? Ô, professora. Oi. Cadê esse pai? Quem tá perguntando? Eu. Laís? 138, Laís. Tá. Não é? Bom, então se a gente precisar procurar, né, no dicionário alguma dessas palavras, a gente nunca vai procurar na forma, porque elas são verbos, na forma como elas apareceram aqui na primeira coluna, porque aqui elas estão conjugadas. Saíram, ouviram. A gente vai procurar a forma no infinitivo, que é sair, ouvir, achar, encontrar, correr e morrer. Entenderam? E assim a gente fez todas as atividades da aula passada, tá? Então essa revisão que nós fizemos foi da atividade da aula passada, tá? Agora nós vamos lá na página 139. Nessa página, tá? A gente vai fazer o quê? Aí a gente tem um texto que é A Bruxa e o Caldeirão. Quem escreveu esse texto foi
José Leon Machado. Se a gente tivesse na sala de aula, a gente ia fazer uma leitura compartilhada, mas nós não estamos. Então eu vou ler, mas eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Tudo bem? Ninguém vai ficar olhando para mim, é para ficar olhando pro livro. Vamos lá? Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma como resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções mágicas? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, romaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvarada de granizo que furou os telhados das casas ao redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia poderia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não a teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Aí aqui a gente tem alguns espaços na página 140. Não acabou a história. Aí, para começar essa frase, eu preciso usar o verbo decidir. Como que eu posso escrever decidir? Então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Como eu coloco essa palavra decidir aí nessa linha azul? Eu posso escrever decidir? A concordância vai ficar certo? Não. Então, o que eu tenho que escrever aí para ficar certo essa concordância, essa frase? Para a gente entender essa frase. Hein? O que ela fez aí? Ela não decidiu. Decidiu é o que ela fez com a palavra decidir. Então, podem escrever nesse primeiro espaço. Decidiu
então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador, procurando na seção de vendas de apetrecho de cozinha a bruxa. O que ela fez? Verbo verificar. Como que fica aí? Fala alto, senão eu não escuto. Como que eu escrevo verificar nesse espaço aí? Eu não posso. Se eu escrever verificar, vai ficar assim, ó. A bruxa verificar que o mercador já não era o mesmo. Tá certo? Não. Não, né? Como que fica então? O que ela fez? O que ela observou? Ela verificou. Como fica? Ela verificou. Então pode escrever nesse espaço a palavra verificar assim, ó. A bruxa verificou que o mercador já não era mais o mesmo. Era neto do outro. E claro, não se lembrava, nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Aí aqui eu vou usar a palavra perguntar. Como que eu coloco a palavra perguntar nessa frase? Perguntou, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador. Mirar. O que é mirar, pessoal? Professora, Oi? qual que é depois do barco, depois do verificando? Não entendi. Fala mais alto, Laís. Depois de verificando, Verificou, né? A bruxa verificou. Depois é perguntou. Agora nós estamos em mirar. O que significa mirar? Vocês sabem o que significa mirar, pessoal? Mirar significa olhar, tá? Então, o mercador, ele mirar. O que a gente vai escrever? Como que a gente vai escrever aí? mirou. Mirou. Vocês estão acompanhando, pessoal? Sim. Então, o mercador mirou. Remirar. Como fica remirar? Remirou, isso. Então, ele olhou, ele mirou, remirou. E avaliar? Como que a gente escreve avaliar? Avaliou. E avaliou, muito bem. Então, ó, eu vou ler como que ficou a frase, presta atenção. Vocês completaram cada espacinho azul com a palavra conjugada, com o verbo no passado. Então, o mercador mirou, remirou, avaliou e disse. Tudo bem? Ô, professora, Oi. qual que é o de baixo depois do verificou? No perguntar? Perguntou. Todos eles, gente, termina com ou. Vocês olham o verbo e termina com ou. Por quê? É passado. Não foi uma coisa que já aconteceu? Então é um conto, ele está sendo contado de uma coisa que aconteceu, tá? Então esses verbos estão sendo usados no passado, tá? Então, o que o mercador disse? Depois que ele mirou, remirou, avaliou e disse: este está bom para você pôr ao pé da porta e fazer um vaso com uns pés de sardinheiras. Fica bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e, não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em pássaro. Acabou por dizer: a solução parece boa, sim, senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho depois?
neste novo que aqui tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que aconteceu ao outro, pode ter a certeza de que eu irei transformá-lo em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa da família, estava num charco a apanhar moscas. José Leão Machado, A Bruxa e o Caldeirão. Bom, pessoal, então esse foi o conto da aula de hoje, tá? Os contos, geralmente eles narram um fato. Os fatos que são narrados no conto, nem sempre são fatos que aconteceram, certo? Eu quero que vocês façam em casa, depois com calma, as atividades A, B e C. Vocês vão ler as atividades. Por exemplo, ali no C tá falando que vai ajudar a professora a construir um quadro de registros. Não, vocês vão fazer o quadro de registros, porque não vai dar para ajudar a professora. Entendeu? Tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Então hoje, quem tá me chamando? Professora. Oi. Falou. Eu não tô entendendo, tá cortando. Fala. Eu não entendi nada. Como assim? Você falou. Mas você não ouviu ou você não entendeu? Não entendi nada. Hã? Ela não ouviu o que a senhora acabou de falar. Depois a professora vai postar a aula no YouTube e manda o link para você. Aí você assiste de novo. Combinado, Laís? Tá. Então tá bom. Porque a nossa aula agora já são 8h59. A nossa aula... Depois, professora. Matemática. Não. Matemática. Ah, tá. Educação física é amanhã, onde seria matemática, tá? A professora Karen pediu para trocar. Oi. Vai ser por aqui ou pelo WhatsApp? Vai ser tudo por aqui, gente. A nossa aula vai ser sempre por aqui. É que as outras professoras, elas optaram pelo outro recurso, tá, gente? Mas eu acho que assim dá mais certo. A nossa aula fica gravada. A primeira aula que a gente fez, eu gravei de um jeito que não deu muito certo, por isso que eu não postei a primeira aula de português. Mas a de ontem já deu mais certo. Então, eu estou fazendo do mesmo jeito que eu fiz a de ontem. A aula de ontem já ficou pronta. Assim que a gente acabar essas aulas, eu já posto e já mando o link da aula de ontem de matemática. Tudo bem? Tá.
Sim. Então tá bom. Sim.